tá bem melhor, tá excelente, viu? Ai, que O bom. áudio. O outro estava um pouco mais baixo, mas assim, esse tá excelente. Bom, Que bom, que bom. Pelo pessoal, menos isso, melhorou. o pessoal tá chegando aqui novamente. Só um minutinho. Tornar público aqui o vídeo. Como é Tá. uma nova conexão. Bom, pessoal que está chegando agora, nós estamos refazendo a primeira conexão. Eu sou Deusimar Dias, gente. E nós estamos num debate com a advogada Gerlânia Medeiros sobre contratos educacionais em momentos de excepcionalidade. Bom, nós tivemos um probleminha com a conexão, mas já vamos retornar com as discussões. Então, quem puder, compartilha, né, para que as pessoas elas possam tirar as dúvidas e para que a gente possa continuar com esse debate. O áudio agora está perfeito, gente, está tudo Que bom. perfeito, então nós vamos continuar. Nós estávamos falando sobre o projeto de Sobre a lei lei. Isso. aqui, né, o projeto de lei que foi aprovado aqui através da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, que não foi sancionado ainda pelo governador João Azevedo, mas concede descontos para os pais que possuem, os pais responsáveis que possuem filhos matriculados na rede particular de ensino do Estado da Paraíba. Então, Jalane estava conversando sobre isso, Jalane, se você pudesse retomar o seu raciocínio do início, porque tanto o Isso. pessoal que está chegando, como o pessoal que vai chegar agora já pega lá desde o início. Isso, como a gente vem explicando, Deusimar, essa lei ela dá uma aparência de justiça, de equidade, de igualdade entre todos os alunos. Mas veja bem, como eu posso conceder um exemplo? Se a escola se enquadrar na faixa etária de 20% de desconto, como é que eu vou conceder dentro da realidade de uma sala de aula? Que realmente um aluno, que o pai se viu desempregado na crise, que realmente preenche todos os requisitos para uma revisão contratual, que outro aluno que convive nessa mesma classe de sala de aula, que é filho, por exemplo, de um proprietário de um supermercado, que é um dos poucos setores que nessa crise, eu acho que ao invés de vender menos, é o que vende mais. Então, não existe uma ideia de igualdade. Eu acho que a lei, muito embora ela possa ter tido nos autores do seu projeto uma intenção bacana, uma intenção legal de dar um respaldo à população, a esse público específico dos alunos, do corpo docente das escolas, ela não foi bem pensada. Para a gente fazer um comparativo, lá no Distrito Federal foi aprovado, já está sendo válido, uma lei que, ao invés de estipular as percentagens de desconto que a escola deve adotar, ele obriga que cada escola, cada instituição de ensino, ele agregue ao seu corpo uma câmara de conciliação. E como seria feito isso? E é um contraponto que eu acho muito interessante, que antes que haja esses projetos de lei, seja ouvido e seja tida experiências de outros estados. Como seriam essas câmaras de conciliação nas escolas ou faculdades, por exemplo? Eu, enquanto aluno, eu trago o meu caso em concreto, a minha realidade que possa ter havido modificação com a excepcionalidade da pandemia, levando até a escola. Essa escola, em análise conjunta, ela vai me atribuir um desconto que seja benéfico tanto para ela enquanto empresa, tanto para mim enquanto aluno barra consumidor desse estabelecimento. Então, eu acho que essa lei lá no Distrito Federal ela foi feita de modo mais bem pensado, mais coerente, porque eu só posso tratar, de certa maneira, aquela pessoa que esteja se sentindo prejudicada dentro do período de excepcionalidade da pandemia. Então, veja bem, inclusive nessa lei do Distrito Federal eu achei interessante que se você tem 2 filhos, 3 na escola, você consegue, por exemplo, um desconto maior. Então, dessa forma, com esses critérios, com esse parâmetro, eu consigo atingir uma realidade e que dentro dessa realidade eu posso trabalhar melhor tanto a questão de descontos, como, por exemplo, de formas de divisões. Você tinha falado antes na sua fala, e aí você vai me lembrando que com todo esse alvoroço aqui do fone, mas eu me lembro que você falou a respeito do adiantamento das férias. Veja bem, como você falou, existe uma lei que regulamenta a anuidade dessas escolas. Como é que as escolas irão cobrar no ano posterior dentro das suas características e de todos os seus custos? Existe também, fora a lei da anuidade,
todo o Ministério da Educação ela traça as diretrizes e os planos. E como você também bem falou, muito embora tenha havido essa correção, essa mudança de que eu não tenho que ter os 200 dias para ter o ano letivo, mas todas as escolas elas devem prestar a carga horária que era exigida. Então, veja bem, a gente vai ter aí, posteriormente à pandemia, uma corrida frenética para que se cumpra essa carga horária. E aí as escolas se viram numa sinuca de bico. Por quê? Porque se a escola, e aí vai depender muito da situação financeira e da economia de cada escola, como ela já se encontrava antes da pandemia, se a escola ela for, por exemplo, uma escola que já estava atravessando uma crise financeira e que com a pandemia isso se intensificou, isso se agravou, ela vai ter que, por exemplo, se ela fosse se utilizar de benefícios do governo federal, como a gente viu, não tem ajuda de custo, auxílio emergencial para a população, as empresas também têm essa ajuda de custos, esse auxílio emergencial. Mas ela, para oferecer isso, ela tem que, por exemplo, reduzir a carga horária. Como é que ela vai conseguir reduzir a carga horária se posteriormente ela vai ter que multiplicar, triplicar essa carga horária para atingir o que o Ministério da Educação fala? Então, eu acho o seguinte, essa lei, muito embora ainda esteja pendente de sanção pelo governador, e eu acho que talvez ela não vá ser sancionada, não por ser inconstitucional, e aí eu já faço o adendo do que você apontou, não por ser inconstitucional, mas porque ela carece de ela carece ser mais sentida, ela carece ter uma objetividade maior para atender o corpo docente e também as instituições de ensino. Já falando no ponto da inconstitucionalidade, que você botou bem, só a gente colocar no Google lei de redução de mensalidades, que a gente já vê logo, a primeira matéria é justamente a do presidente dos sindicatos das escolas das instituições particulares. E aí a gente vai ter que essa lei, e aí você lembrou bem, no direito não existe essa uniformidade, mas essa lei, muito embora ela seja apontada por sindicatos como inconstitucional, a gente tem entendimentos mais recentes no STJ e no STF de que não são. Veja bem, lá atrás, em 96, há mais de 20 anos, existia uma jurisprudência no STF falando que a competência de legislar, e aí no caso, como a gente fala em contratos educacionais, a gente está falando de direito civil, em tese, porque a gente está falando em direito do consumidor. E se a gente for ver o que eles argumentam, que a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e aí entrar os contratos educacionais, a gente tem que a própria lei que você mencionou aí, que trata sobre a anuidade, ela fala que essas relações são geridas e regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. E a gente tem decisões, inclusive desse ano de 2020, que a relação aluno e instituição é relação de direito consumerista, de direito consumidor. Então, isso cabe dizer que tanto a União, enquanto ente, como todos os estados e o Distrito Federal, eles têm não apenas competência privativa da União, mas uma competência concorrente de legislar sobre o direito do consumidor. Então, esse argumento, ele não vinga com as jurisprudências mais recentes do STF e do STJ. Mas eu creio e acho que a melhor medida não seria a sanção dessa lei, porque aí põe em risco e põe em xeque aí que instituições de ensino que se vejam forçadas a dar esse desconto, elas venham a vir a ter uma recuperação judicial ou mesmo entrar em falência ou prejudicar, por exemplo, toda uma classe de trabalhadores que estão aí imbuídas dentro desses locais. É aí que está. Essa visão que você colocou é extraordinária sobre a possibilidade, inclusive, da constitucionalidade dessa lei, como nós colocamos na primeira parte da transmissão. No âmbito jurídico, não existe consenso. Né? Então, quando vai chegar nos tribunais superiores, com certeza, isso, e será definido essa questão de uma vez por todas. O problema é que isso vai demorar um pouco para chegar. Isso vai demorar. Você colocou no início uma parte que é uma constatação triste, que é a morosidade do judiciário, e aliado a essas questões que ninguém estava prevendo isso. Nós começamos 2020 bem. Começamos 2020 bem, se for comparar com essa questão da pandemia.
E aí nós temos um outro problema, Gelane. Você colocou essa possibilidade, né, essa visão de se legislar nesse campo, só que, por exemplo, um contrato educacional, ele muitas vezes, na hora dessa relação jurídica, que se estabelece o contrato entre a escola e a família, tem lá prestação de serviços educacionais. Então, quando você coloca prestação de serviços educacionais, quando é uma empresa EAD específica, ela tem os seus termos contratuais específicos. Uma escola normal, que tem contratos, aqueles contratos baseados no Ctrl+C, Ctrl+V, de ano para ano, então talvez essas escolas não tenham atinado para isso, nem os pais. Então fala lá em prestação de contratos, prestação de serviços educacionais. É diferente de prestação de serviços educacionais presenciais. Porque o que é que nós temos a preço de hoje? Nós temos a educação presencial, que as aulas presenciais elas estão suspensas pelos decretos municipais e estaduais e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Você tem a educação à distância, que a educação à distância não está sendo feita nos moldes pedagogicamente corretos, porque a educação à distância ela predispõe um planejamento diferenciado, uma metodologia diferenciada. O que é que está sendo oferecido hoje? Educação remota em grande parte das escolas, dependendo do segmento. Menos educação infantil, né, mas ensino fundamental e ensino médio e universidade, eles estão funcionando a partir da chamada educação remota, que é diferente da educação presencial. Como é que você acha que vai ser esse embate? Por exemplo, uma judicialização dessa questão, se não há o acordo, se a escola bate o pé, por exemplo, e diz, olha, não vou dar o desconto em relação, não vou dar desconto nenhum, né? E de repente alega que o que foi assinado lá no início do ano foi a prestação de serviços educacionais, e esses serviços estão sendo prestados de maneira remota. Então, o que é que tu acha que vai sair desse embate de termos? Certo. Veja bem, eu acho, e fazendo uma análise do que a gente está vivendo, que as escolas, e não só as escolas, todos nós estamos vivendo um dia de cada vez. Nós não temos uma previsão, essa pandemia vai findar em tal mês. Não, os cientistas, muito embora façam previsões, mas efetivamente a gente não sabe. E como você bem destacou, nós temos a realidade hoje, a preço de hoje, do ensino à distância de empresas, de escolas, e quando eu falo empresas, são escolas que já funcionavam à distância, e aí elas têm todo um aparato, toda uma organização e toda uma funcionalidade dentro do sistema EAD, do sistema à distância, e nós temos a realidade das escolas, das instituições que se obrigaram a se ver no sistema EAD. E existe uma diferença muito grande. Então, muito embora a gente não tenha ainda uma lei que uniformize, o bom senso deve prevalecer. E de que modo eu falo isso? Muito embora a gente faça um contrato, muito embora também seja, como você falou, de contratos Ctrl+C, Ctrl+V entre um ano e outro, o contrato é da prestação de serviço. Mas em relação a instituições que já não funcionavam em EAD, então aí, por exemplo, eu cito as escolas, todas as escolas que você leciona, que não seriam escolas EAD, a princípio, e que se viram obrigadas a esse formato, ela tem uma operacionalidade diferente. Então, ela tem faxineiros para aquela quantidade de alunos, ela tem uma equipe de vigilância, ela tem toda uma manutenção de infraestrutura da escola e de tributação diferente de empresas que funcionam com o sistema remoto. Então, quando a gente fala em contratar esse serviço e se vê na realidade do EAD, eu, enquanto aluno, não vou estar usufruindo, por exemplo, da biblioteca, de uma quadra poliesportiva. As escolas, por sua vez, elas não estão com os mesmos gastos também dessa manutenção de espaço, então de água, de energia, entre N outras coisas que estão imbuídas e incutidas no preço de uma mensalidade. Então, no bom senso, e aí é engraçado as ironias da vida, Deusimar, no PROCON, muito embora a gente esteja na relação consumidor-fornecedor, eu confesso, eu sempre pendi para o lado do consumidor. E hoje em dia eu estou lecionando aulas de direito empresarial e de direito civil. Então a gente sabe que quando eu sou um empresário
e eu me dedico à área educacional, muito embora, como a gente já começou a live falando, é uma atividade que tem uma função social, mas é uma atividade empresarial, e a atividade empresarial, ela está sujeita a risco. Eu, enquanto empresário, enquanto comerciante, eu estou sujeito aos riscos do meu negócio. Então, aí, quando entra a situação da pandemia e que aí altera a prestação de serviços que eu havia pactuado, contratado antes com os meus alunos, com os meus consumidores, com os meus clientes, eu me forço a fazer um exercício de autoanálise de todos os meus gastos. Então, eu vou sobrepesar todas as minhas receitas, todas as minhas despesas e, principalmente, eu vou dar informação, clareza, objetividade a todos esses meus consumidores, esses meus clientes. Então, veja bem, assim como não é justa a lei que a gente apontou da Paraíba, porque ela não dá uma ideia de igualdade, também não é justo que todas as escolas, a depender da sua situação financeira, da sua saúde econômica, ela conceda também isso de modo indiscriminado. Então, as escolas devem estudar formas para que elas tanto forneçam as revisões de contrato, e quando eu falo isso, não esperar que alguém judicialize, mas que ela efetivamente conceda os descontos que realmente são devidos. É muito importante que se diga isso. Quando as escolas elas estão diminuindo o preço, elas não estão simplesmente fazendo um favor, elas estão cumprindo a lei. A gente tem essa especificação no Código de Defesa do Consumidor. E existindo situação que não era esperada por todos e tornando a obrigação onerosa, que eu não posso mais arcar com elas, eu tenho direito a revisar, buscar o Estado para revisar, o Poder Judiciário para revisar esse contrato. Então, a escola, ela, independentemente de lei, ela tem que se adequar a essa realidade. Ok, a gente adiantou as férias, porque as férias já é pago o valor da anuidade parcelado nessas 12 vezes. Certo, mas agora, quando a gente não tem uma estipulação de quando isso termine, eu tenho que me adaptar e conceder esses descontos. Então, o meu conselho, sempre quando eu vou aqui em programas de rádio dou, é que empresários se utilizem da confiança que pais e da confiança que alunos depositam nas suas instituições para que vocês, ao invés de desgastarem essa relação, que vocês consigam construir ainda mais respeito juntos e de forma mútua. Concedendo de que forma? Informação clara e precisa. Olha, os meus custos são esses e eu posso fornecer, a depender da situação que me traga, de tantos a tantos por cento. Não esperem uma lei, porque da mesma forma que a crise, ela não espera, por exemplo, um fato aleatório, a fome, os orçamentos financeiros da família e a própria escola que tem folha de pagamento para cumprir, ela também não consegue esperar. E assim, você colocou lá no início, nós temos a galera participando. Zu, se você pudesse mandar a sua pergunta novamente, nós agradeceríamos muito, tá bom? Antes da saída da transmissão, nossa querida Vanberlândia também deixou o comentário dela, viu, Gerlândia? Aqui. Robson Júnior também está acompanhando. Franklin, um abraço, Franklin. Ele disse, olha, manda um abraço para mim, Deus me mata. O Franklin é meu cunhado. Esposa ele nasceu que estava participando. Aqui eu disse, vou mandar um alô para ele. Você colocou uma coisa muito assim, interessante no início, que foi a questão de ter calma, né? Você precisa ter calma. E me vem uma coisa muito forte nesse momento, Gerlande, que é o seguinte, é uma crise que abate todo mundo, e abate todo mundo de maneira diferente. Nós não temos aí simplesmente uma relação entre o consumidor de uma maneira... O consumidor, a partir de uma parte fraca, com um empresário que é a parte forte da coisa. E eu vou tentar explicar por que isso. Porque no âmbito educacional, na rede privada, nós temos um problema que é o seguinte, se todo mundo não matricula os filhos, ou se todo mundo resolve retirar as matrículas, você tem um desemprego gigante. E esse desemprego gigante vai impactar de maneira muito forte na economia. Então, você tem, de um lado, o empresário do ramo educacional, que lucra, porém, nesse período, ele está vendo um aumento da inadimplência. Então, você tem estabelecimentos que ultrapassaram 50%
o índice de inadimplência de maneira muito forte. Você tem um grupo grande de pais que estão sem condição alguma de pagar a mensalidade. Então, você tem uma crise que é uma crise do lado das escolas privadas, né, que algumas de pequeno porte não vão conseguir pagar seus funcionários. Por exemplo, a educação infantil. A relação jurídica da educação infantil é diferente, né, porque você não tem como dar aula de maneira remota para o ensino infantil. Então, esses professores, a escola ou vai ter que bancar esses professores com atividades extras, ou então vai ter que demitir esses professores. Então, você tem, de um lado, uma situação do empresário que não é uma situação confortável, não é uma situação confortável, e você tem, de outro lado, a situação dos pais que também não estão numa situação muito confortável, porque estão perdendo renda, né? Uma parte considerável dos pais ou perderam renda ou não estão com renda nenhuma. Por isso que é preciso ter muita calma nessa hora, por isso que é preciso ter cuidado. Esses projetos que estão surgindo no âmbito educacional, e eu trouxe um aqui que eu acabei de ver, né, do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, né, o assunto, né, jurídico, direito civil e processual civil, norma geral, institui a moratória em contratos essenciais, bancários, securitários e educacionais em favor dos consumidores afetados economicamente pela pandemia de coronavírus. Esse projeto não chegou a ser votado, ele foi retirado, né, pelo autor, né, até porque você instituir moratória de uma maneira geral, sem levar em consideração aquilo que você citou, a condição particular de cada entidade no processo do Distrito Federal que você citou, né? Então, ainda bem que ele retirou esse projeto de lei, né, que foi apresentado agora recentemente, mas tem que ter calma. Se você for legislar de maneira afobada, se você for legislar de uma maneira louca, se você for legislar levando em consideração os causuísmos específicos, você vai terminar criando relações jurídicas confusas e piorando uma situação que já está ruim. Isso. A gente sempre está frisando essa palavra, bom senso, bom senso, bom senso. Você falou da educação infantil. A gente tem que ter cuidado e analisar a situação concreta de fornecedor, que são as escolas, e consumidores, que são os alunos, os discentes, e a gente tem que ter, além desse cuidado, ter cuidado em que grau nós estamos falando. Porque quando eu falo, por exemplo, dos berçários, surgiu agora essa nova forma que são berçários. Então, de acordo, e aí não sou eu que falo, é o Ministério da Educação que fala, de acordo com o Ministério da Educação, se cumpre uma grade curricular obrigatória a partir dos 6 anos de idade. Então, anteriormente a isso, seriam esses chamados berçários, essa educação infantil, que, por exemplo, nesse período da pandemia, eu sou mãe e perco o meu emprego, a minha fonte de renda, e aquela mensalidade se torna muito onerosa no meu orçamento, eu posso suspender, inclusive sem pagamento de nenhuma multa. Mas se essa realidade que eu estou falando faz parte da grade curricular obrigatória que o Ministério da Educação me determina, eu não posso, e não é aconselhado que ninguém suspenda, porque quando a gente fala de contratos educacionais, Elcimar, e aí é tão importante a educação, que até essa característica e peculiaridade a gente tem, é que é de interesse de ambas as partes, das escolas e dos alunos, que essa prestação que esse serviço seja contínuo e que ele continue apesar da crise. A gente não está falando simplesmente, eu estou construindo uma casa, eu vou parar. Eu comprei um carro, eu estou no consórcio, eu vou cancelar esse meu consórcio. Não. A gente está falando de alunos, de pessoas ou de profissionais que estão no ensino superior se formando, se graduando, e que eles têm o total interesse de continuar essa prestação. O que a gente está falando aqui, que é o grande desafio da humanidade, sempre foi, muito antes da Covid-19, é conciliar, harmonizar interesses. Então, nunca vai existir uma lei, e eu falo isso de modo bastante pacífico dentro de mim, porque não vai existir essa lei dentro desse período que vai agradar gregos e troianos, que vai agradar todas as instituições de ensino e todos os alunos. A gente tem que colocar a mão na consciência, enquanto empresário, que eu devo sim diminuir não só as mensalidades para que as pessoas tenham condição de continuar arcando com esse custo no seu orçamento financeiro, como eu também, dentro de um sistema de um dever social, que pelo menos em parte
em tese as pessoas deveriam ter, eu devo, por exemplo, ter preocupação em manter todos aqueles meus funcionários com a renda. Por exemplo, a gente vê que muitas escolas estão tendo essa preocupação. Eu poderia, por exemplo, demitir uma parte da minha equipe de limpeza ou de vigilância, mas eu quero, porque eu sei que isso vai passar, e eu quero que essa pessoa continue tendo a sua renda. Então, tanto nós, enquanto consumidores, a gente tem que ter essa preocupação de continuar pagando, porque a gente sabe que é um serviço que, por exemplo, se a escola não tiver condição de continuar pagando os seus professores, o seu corpo docente, como é que esse serviço vai ser prestado? A gente não está aqui para fazer trabalho comunitário, um trabalho voltado a qualquer tipo de benefício sem contraprestação. Então, é importante a gente ter esse cuidado, é importante que as escolas também tenham esse cuidado e que a gente analise se esse mês eu posso continuar pagando, não é porque a escola me deu desconto que eu não vou pagar. E para a escola é muito melhor eu conceder um desconto e continuar recebendo e minha inadimplência não ser tão alta para que eu tenha receita. Então, quando você falou a balança consumidor e fornecedor, o empresário é a balança que sou da área de consumidor, a gente usa. Nunca a relação jurídica, numa relação de consumo, ela vai ser assim. Tanto é que o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o empresário e fornecedor é assim, o consumidor é assim. Tá dando para me enxergar aí? É assim. E aí as leis consumeristas, elas vão tentar dar um equilíbrio. Então, por isso que quando a gente fala em contratos educacionais, para alguns é tão cômodo falar que é uma relação de direito civil, mas não é uma relação de consumidor. E isso implica muitas mudanças, porque nós, enquanto consumidores, a gente, dentro do Código de Defesa do Consumidor, tem uma proteção muito mais ampla e muito maior. Então, eu, enquanto empresário, eu tenho que pensar, se eu conceder esse desconto, talvez o meu nível de inadimplência não seja tão grande. E eu, enquanto consumidor, eu sabendo das minhas possibilidades, das minhas medidas, tenham consciência financeira. A gente viu que a Energisa, por exemplo, agora considerou um período de 3 meses sem corte. Mas se efetivamente eu posso pagar minha conta de energia esse mês, por que eu vou deixar mais para frente? A gente tem aqui que um contrato acessório é um contrato educacional, que é o do SISU. Do SISU não, perdão, o FIES, o contrato de financiamento estudantil. Foi aprovado ontem, então a gente vai ter de 2 a 4 meses para postergar. Mas se eu posso pagar agora, continuem a pagar para que a gente consiga se movimentar economicamente em meio a todo esse cenário de crise que nós temos. Então, a palavra de honra agora, a palavra-chave é diálogo. Se a gente pode ainda colocar mais dentro disso, a gente vai falar em bom senso. Não esperem que o Poder Legislativo ou que outras normas técnicas falem o que é óbvio. A gente tem que tentar encontrar soluções dentro das nossas realidades. E cada escola vai saber trabalhar dentro da sua possibilidade. E eu, enquanto consumidor, também vou. Agora, é importante, Deusimar, que existem casos, e hoje, muito antes da gente anunciar a live, eu recebi uma dúvida dessa numa escola aqui de Souza. Há mais de um mês que retornaram das férias, né, que foram antecipadas, e a escola não se pronunciou ainda acerca de nenhum desconto. Qual foi minha resposta? Hoje a gente está dentro da era digital. Se reúna com seus pais, com os pais dos alunos, os outros pais, ou se você já é do nível superior, se reúna com seus colegas e conversem junto à direção. Se não houver um consenso, se não se chegar a uma conciliação, a um denominador comum, aí sim, em último dos casos, vamos buscar a justiça e judicializar, porque é um direito do consumidor revisar esses contratos. Como a gente falou lá no começo, para quem não acompanhou com todos esses problemas técnicos, o contrato, ele é lei entre as partes até que venham novas situações que mudem o cenário desse contrato. Então, se eu posso comprovar que a minha possibilidade financeira está alterada em virtude da pandemia, eu posso levar a apreciação do judiciário para que, por exemplo, o próprio Poder Judiciário ele indique percentuais de redução. Claro que isso é a última opção, a gente vai evitar judicializar, até porque são situações que demoram a ser resolvidas. Então, vamos sempre tentar o diálogo, o consenso, buscar chegar a uma alternativa, um denominador comum junto à escola, junto à escola de idiomas, que eu também fiquei sabendo que algumas escolas não ofereceram esse desconto, mas a hora é de buscar. Não adianta também eu, enquanto empresário, continuar cobrando o valor cheio, ter aí, ver minhas receitas sem nenhuma entrada, um nível de inadimplência muito grande, e aí acabar prejudicando, por exemplo,
toda uma classe de trabalhadores e todos os meus fornecedores que tem dentro de uma escola. É importante que nesse momento que a gente fala tanto em empatia, a gente conseguir construir esse sentimento dentro da relação consumidor-fornecedor. Porque eu sou consumidora, sou aluna, por exemplo, de escola X. Eu posso não ter conhecimento e me faltar informação de todos os custos operacionais de uma escola, mas aí é que entra a situação de dar informação, de conferir com objetividade informações para o seu grupo de clientes. E aí eu aponto, Deusimar, que isso só vai fortalecer, porque quando você é pai, eu não sou ainda, mas quando você coloca seu filho em uma escola, isso pressupõe que você tem confiança nessa instituição de ensino. Então, essas construções formadas em conjunto, isso vai agregar dentro dessa relação. E esses acordos e esse bom senso que você citou, ele é importante para a empresa no sentido de manter o vínculo com o aluno, né? Existem empresas que estão fazendo algumas coisas interessantes, como, por exemplo, na educação infantil, algumas empresas maiores, elas fizeram o seguinte, liberaram a obrigatoriedade do pagamento por parte dos alunos e manteve as professoras produzindo atividades, né, e mandando para casa desses alunos essas atividades. Dá para você fazer isso um mês, 2 meses, 3 meses. Você segura o professor ali que não perde renda e você mantém o vínculo do aluno com a escola. Manter esse vínculo, ele é muito importante, tanto para o aluno, como para a família, como também para a escola. Então, acho que a grande questão disso tudo é, de fato, o bom senso. Nós temos alguns comentários aqui, a Viviane Formiga entrando, mandando um alô, a Eliane Cristina Leite também participando, Luísa Soares participando aqui também, a ex-secretária de Educação do município de Patos, Francineide Maria Souto, né, foi gestora educacional aqui do município, né, um abraço, Francineide. Viviane Formiga, né, está colocando aqui a calma, o diálogo são de extrema importância nesse momento. Azul, que está nos acompanhando lá desde o início, fez um comentário aqui que eu acho que você vai gostar, Nelândia. Eu estou conseguindo ver os comentários. Eu sou nova nessa onda de lives, mas eu estou conseguindo ver. Apanhei hoje, mas estou aprendendo. Eu não sabia que você tinha acesso também aí aos comentários, não. Estou conseguindo ver aqui pelo computador os comentários que estão chegando. Agradeço quem está continuando aqui depois de todas essas falhas técnicas, tudo isso que a gente vem enfrentando. Eu achei muito interessante, Deusimar, porque, assim, enquanto jurista, e aí você tem essa formação de historiador, professor e de jurista, a gente vem de uma formação dentro do direito que, por vezes, ela é muito fria. A gente vê a letra da lei, a gente quer encaixar isso dentro da realidade que a gente está vivenciando. Mas a gente que está dentro do ambiente escolar, e aí eu nem posso me enquadrar de forma correta. Por quê? Porque eu sou professora de uma instituição pública, e não se enquadra em nenhuma dessas regras que a gente está falando aqui de contratos educacionais. Lá na UFCG, por exemplo, desde março que as aulas retornaram, nós estamos parados, nós não ainda estamos esperando determinações da reitoria para começar o ensino à distância. Então, a gente ainda não está se adaptando. Mas, muito embora a gente saiba que as instituições particulares que têm que girar a economia, que têm que ver a receita rodar, as instituições de ensino superior, por exemplo, dentro da área dos cursos de saúde, a gente vai ter como essa carga horária ser cumprida, por exemplo, de matérias, de disciplinas que são, por exemplo, estágios obrigatórios. A gente não tem como. O ensino infantil, que você tão bem falou e tão bem colocou, a gente não consegue, a gente faz o que é possível. Não. E eu espero profundamente que com toda essa pandemia, com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente está vivenciando, que um saldo disso seja a valorização da escola e do profissional, do professor, né? De modo mais cômico, eu tenho uma amiga, não vou falar quem é, não sei nem se ela está me acompanhando por aqui, mas eu tenho uma amiga que ela falou, meu Deus, eu estou em tempo de matar meu filho aqui, porque eu não estou conseguindo, eu não consigo, eu morro explicando. Minha gente, ensinar, lecionar é um dom. Não adianta, é um dom. É perseverança, é insistência. Como eu disse, eu venho de uma família, eu cresci vendo todas as lutas de um professor. Então, eu espero
que até por consideração a isso, que as escolas tenham respeito aos seus consumidores e cumpram o que a própria lei traga, mas que aqueles pais que não se vejam prejudicados, e eu enfatizo isso novamente, que não se vejam prejudicados no período da crise, que eles continuem esses pagamentos com ou sem reduções, se estiver ao alcance do seu orçamento financeiro, em respeito, inclusive, a esses profissionais. Porque agora, no período da pandemia, vocês estão vivenciando na totalidade, pelo menos em parte, nem posso falar totalidade, os desafios que a gente encontra dentro da sala de aula. Muitos. Você tá conseguindo me escutar bem? Uhum. Ou sim. São muitos desafios que vão desde a área pedagógica até a área jurídica mesmo, porque eu embarco numa área, né, que é uma área que nem é uma área tão nova, que é a área do direito educacional, mas que é uma área que bem específica do direito, uma área que nós não temos formação específica sobre isso, mas é a área que eu me dedico, é a área que eu fiz especialização, é a área que eu estudo, né, até pelas especificidades da minha profissão, mas são situações absolutamente novas, né, são situações, como nós comentamos em sala de aula, que mexe tanto com o pedagógico, como com o jurídico, com o psicológico. Estar na frente de uma câmera é muito complicado, é muito difícil, né? Às vezes eu posto alguns vídeos meus nas redes sociais, mas as pessoas não têm ideia de como é duro gravar isso. Você grava uma vez, duas vezes, três vezes, não ficou bom, apaga, ó, o enquadramento não tá bom, a voz, errei uma palavra, e aí, será que isso aqui está correto? É muito difícil. Imagine você gravar uma aula de 40, 50 minutos, editar isso, nós não temos preparação técnica para fazer esse tipo de coisa. Do lado do professor e muitas vezes do lado do aluno e da escola, porque são regras absolutamente novas. E eu vou te colocar uma situação nova também para você ampliar o seu repertório, que é uma situação que nós estamos vivendo na educação remota, que é o seguinte: existe o plano político-pedagógico da escola que não contemplava aquela questão do ensino remoto. Os aplicativos Google Meet, Zoom, que permitem a aula de maneira remota, eles fazem um enquadramento do aluno, só que tem o seguinte: algumas escolas estão obrigando o aluno a deixar a câmera aberta. É uma situação absolutamente nova, e outras escolas não, né? E se o aluno não quiser deixar a câmera aberta, se de repente for um fator de constrangimento, né, se de repente o fundo de onde ele está não é um fundo muito bacana, se a casa dele não tem a estrutura, se ele se sente constrangido nisso, a escola obriga, né? Outras escolas nem tanto, né? Mas são situações jurídicas absolutamente novas, né, que nós vamos ter que lidar com essas situações até essa excepcionalidade persistir. Antes de você comentar, eu queria mandar um abraço para a galera que está acompanhando, aqui chegando também, Denilma, né, que está nos acompanhando, Denilma Justo, foi nossa aluna no curso de Pedagogia lá da Universidade do Vale do Acaraú. Zu está de novo aqui elogiando você, participando. Obrigado pela participação, Zu. Eu vi alguma aluna sua aqui, Deusmar, falando que você... Verdade, lembra que você nos colocou a prova gravando? Tem reclamação aqui também de alguém, Maria Rosilene. Vou ver aqui agora, viu? Rosilene, um abraço, Rosilene. Muita saudade de você. Verdade, lembra que você nos colocou a prova gravando? Sim, é verdade. Nós encerramos a disciplina com a produção do documentário na turma 22, lá do curso de Pedagogia da UVA, e uma das avaliações foi exatamente a gravação de um depoimento. E, ó, Luísa está entregando também aqui. Luísa era exatamente a mesma coisa. Ele nos obrigou a gravar. Até que ponto agora os alunos terão sua autonomia, seu direito, sua liberdade em tomar suas decisões dentro do ambiente da sala de aula virtual? É um novo desafio. Inclusive, teremos uma lista de novos desafios da aprendizagem dessa forma remota, né? A lista não para de crescer. Muitos são desafios diários. E que nós vamos precisar, dentro dessa formação rápida e aprendendo de maneira muito rápida isso. Eu estava vendo essa situação que, poxa, o início de março, há 2 meses atrás, estava tudo aparentemente normal.
chegava, dava aula, planejava, você ia no fórum, né? E dentro de 2 meses, eu acho que houve um avanço tecnológico aí de 20 anos, pelo menos em relação a essa comunicação remota, né? Isso. Por exemplo, em março, no início de março, a contar a minha experiência pessoal, a gente iniciava as aulas na faculdade. Com 15 dias estourou a pandemia, se decretou-se o estado de calamidade, as aulas cessaram. E aí, dentro da realidade do ensino público, já fugindo da parte de contratos educacionais, a gente tem que, por exemplo, nos contratos educacionais, que são instituições de ensino privado, a gente já pode, e aí nós que somos professores, mas vocês que são professores do ensino particular, vocês conseguem identificar muito bem os alunos que, por exemplo, como você falou, um aluno que ele não tem uma condição, apesar de estudar numa escola aí que a gente possa falar mais de elite, uma escola com um certo grau maior, por exemplo, de nível de pagamento, esse aluno, por exemplo, ele já sente dificuldade de se inserir na realidade EAD. Imaginem escolas que são, e aí eu vi que você já fez uma live com esse assunto, escolas que são escolas da repartição pública. O público que a gente atinge. Eu, como professora, tive uma série de desafios para iniciar essa live com você, com internet, com áudio, dentro do computador. Imagine pessoas que são mais vulneráveis dentro dessa crise para conseguir ter um acesso. E voltando ao que a gente fala, que é muito importante do tema que a gente vem trazendo e trabalhando aqui nesse debate, contratos educacionais. A educação, repito, ela é um direito fundamental. Muito embora a gente esteja falando de instituições de ensino particular, e aí mais do que isso agora, dentro dessa seara que você, enquanto empresário, decide utilizar como prestação o trabalho da educação, você tem que ter em mente mais ainda que a função social da educação, nesse momento, agora mais do que todos os outros ramos, dentro do seu balanço de receitas, de despesas, é hora de abrir mão de certa parte do lucro. Da mesma forma, porque eu falei abrir mão de certa parte do lucro, Jardine, nós agora todos vamos prestar serviço de graça, sem. Não, mas o momento pede a cautela para que a gente analise que não é o momento da gente lucrar em cima de nada, o momento é da gente tentar sobreviver a essa pandemia. E aí, fazendo essa conexão que eu fiquei tão feliz entre Patos e Souza, a situação ela já é de se inspirar cuidados, mas em Patos eu observo assim, aflita, como a gente vem atingindo números cada vez maiores. Então, dentro desse cenário, é a hora realmente de eu pensar em lucrar em cima disso, ou de tentar manter minha folha de pagamentos em dias, prestar o meu serviço de educação à minha rede de alunos que estão ali. Eu acho que esse é o exame de consciência que empresários devem fazer nesse momento, né? E aí, para que arque com todos os seus custos e suas despesas, e nós, enquanto consumidores, a gente ter também uma educação financeira. Não fui atingido pela crise, estou conseguindo ainda manter normal, estou enfrentando dificuldades, mas estou tendo um orçamento que ainda dá para eu gerir. Então, é um momento agora, muito embora a gente tenha campanhas, fomente seu comércio local, fomente o comércio local se você tiver condições de arcar com esses custos. Não adianta você comprar e depois você se tornar inadimplente nesses locais. E aí isso vai de uma educação financeira que eu espero que essa crise do coronavírus ela traga, não só dentro da expectativa de contratos educacionais, dentro das instituições privadas, mas de uma forma como um todo. A gente tem que ter essa educação financeira. Então, consumidores e fornecedores vão agora pensar daqui para frente nessa crise, superado isso, esse desafio, de pensar em ter uma empresa com uma saúde econômica e financeira mais estabilizada e nós, consumidores, em contrapartida, temos esse espelho também, para que a gente consiga efetivamente ter uma saúde financeira nesse momento. Então, são vários desafios, Desimar. Ter uma saúde, a saúde mesmo, a nossa saúde, a saúde psicológica nesse momento e a saúde financeira dentro desse turbilhão de situações que nos apresenta o coronavírus. É muito complicado. Eu acho que dessas aí, a saúde psicológica, ela precisa ela não há lei que resolva. Então, a Não, saúde psicológica, ela tem que ser trabalhada de uma maneira mais específica. Se você vê que está precisando de um apoio profissional, você vai ter que procurar um apoio profissional. E o interessante de uma coisa que você colocou é o seguinte: hoje em dia existem diversas vertentes da solidariedade.
E se você pode, se você não perdeu renda, e você pode manter as suas contas em dia, isso também é um ato, não de solidariedade gratuita, até porque é uma obrigação. Se você contrai uma dívida, você tem aquela obrigação de pagar. Mas não tentar obter vantagem, né? Não tentar obter vantagem. Isso cabe para o consumidor, né? Isso cabe também para o empresário, porque é um momento que é preciso sim de bom senso. Vamos pegar a realidade da escola. Se todos os pais que não perderam renda na escola, eles de uma certa maneira, dentro das possibilidades de cada um, eles continuem pagando, né, vai abrir margem para que a escola possa dar um desconto maior ou até dispensar mensalidades daqueles pais que perderam totalmente a sua renda. Né? Até porque no ambiente escolar todo mundo conhece um pouco da história de todo mundo. Já existem situações específicas dentro do ambiente escolar privado, onde não pode haver a suspensão desse serviço educacional prestado por inadimplência naquele ano letivo. Você trabalhou no PROCON há muito tempo, você sabe disso, a escola não pode se recusar a entregar documentação, a escola não pode constranger o aluno, a escola não pode impedir que esse aluno faça prova. Então, para além da relação econômica, manter o vínculo, esse é o momento, acho que de todo mundo, colocar um pouco em prática essa empatia que vem sendo falada tanto, né, nos últimos anos. Esse nome, empatia, no meu tempo de ensino médio, não sei no seu tempo de ensino médio, mas no meu tempo de ensino médio ninguém nem falava disso, de empatia, né? Isso é um termo um pouco mais recente. Acho que chegou a hora da gente exercer um pouco disso, né? Muitos elogios a você aqui nos comentários, certo? Não só são meus amigos. Né? Não, tem gente aqui que não lhe conhece, está lhe elogiando muito, já recebi aqui também pelo WhatsApp. Né? O primeiro que abriu, né, essa caixa de elogios seguidos, né, foi da nossa querida Azul, que disse, olha, eu adoro ver essa mulher falar. Né? Então eu gosto muito de falar, já deve para perceber, eu gosto de falar. Viviane está colocando aqui, Gerlânia Medeiros, excelente seu posicionamento em relação à valorização do professor. Estamos recebendo mensagens diárias dos pais desesperados com a situação atual, né? Não conseguem ensinar. Rosilene, Luísa, por aqui ainda. Então, Gerlane, nós estamos chegando ao final desse nosso papo, dessa nossa conversa. Quero te agradecer muito ter aceito, né, o convite. Você é uma das pessoas dessa nova geração do mundo jurídico, que tem um conhecimento extraordinário. Né? Estou externando aqui que eu sou seu fã, né, por toda a sua trajetória, né, no mundo jurídico, apesar da idade, mas você já tem uma experiência gigante no mundo jurídico, e eu falo muito isso para os meus alunos. Né? Quando eu vejo você atuando na área jurídica, e desde o momento que nós nos batemos lá na UFCG, você ainda como aluna, dá para perceber essa sua paixão pelo mundo jurídico. E eu cito muito isso para os meus alunos. Né? Então, assim, faça as coisas com paixão, faça as coisas com vontade, e eu percebo o quanto você é apaixonada por essa área, e você é uma das referências dessa nova geração de juristas que nós temos aqui no Sertão da Paraíba. Eu torço muito para que você cresça e cresça cada vez mais. Eu fixei palavras depois disso. Eu desde cedo eu falei, a responsabilidade dessa live é enorme, não por ter acontecido tudo que eu temia que acontecesse, viu, Deusimar? Porque, assim, quando se coloca a presunção, assim, já de falar, vamos entrar no sistema de aulas remotas, eu já fico pensando na minha internet, em todos os equipamentos, e tudo hoje deu errado. Tudo poderia ter dado mais errado ainda, mas, assim, a nível de estrutura, tudo deu. Mas eu falo da responsabilidade, primeiro porque... E aí não é bala trocada para devolver o elogio, não. Deusimar, ele é elogiado dentro da minha casa, da minha família, há tempos, por minha mãe, que foi professora dele durante muitos anos. Depois ele é elogiado por ela por ser um colega, um profissional de trabalho excelente. E quando eu falo isso da minha mãe, ela é referência para mim em todos os sentidos, né? Não só referência enquanto mãe, mas enquanto profissional, pela professora que ela é. E quando eu vejo isso, e quando eu sinto que alguém no ambiente de trabalho dela tem essa mesma bandeira dela de ajudar o colega, de incentivar,
eu fico muito feliz. Eu fico mais feliz ainda em fazer essa live com você e eu acho importante a gente dizer o que a gente sente para as pessoas, porque quando eu encontrei você no campus da UFCG, eu disse, caramba, Deusimar, professor, uma vida, uma rotina, um turbilhão, várias escolas para dar de conta, provas, planejamentos, família, que você tem o seu filhinho, tem sua esposa, toda uma atenção. E fazer um curso presencial de Direito em Souza, fazendo um mestrado que você também fazia, à época, eu digo, caramba, eu consigo muito mais coisa porque ele faz tudo isso. Então, a minha gratidão por essa live é porque ter essa troca com pessoas que a gente admira é muito bom. Né? Nós temos profissionais aqui no sertão do estado que são de uma valia enorme. Deusimar é um historiador fantástico. Eu tenho esse carinho e gratidão por você, por tudo que minha mãe já me passou e pelo que eu construí na sua vivência, mesmo sendo uma vivência de redes sociais, que é o que a gente tem. Então, eu agradeço o convite, Deusimar. Peço desculpas pelas interrupções, por tudo que aconteceu nessa live. Eu lhe falei, eu sou um analfabeto digital, estou aprendendo, vou me esforçar, vou aprender mais. Mas deixo registrar minha gratidão a você, deixo registrar meu parabéns por essa iniciativa dessas lives com temas tão relevantes. E eu queria finalizar, eu pensei em várias formas de finalizar a live. Como nem tudo foi aqui como planejado por mim, eu vou finalizar também de uma forma que não foi planejada por mim. Não vou me lembrar agora o filósofo, mas tem falando assim, a educação ela não pode ser considerada uma despesa, um gasto, ela sempre deve ser considerada um investimento, porque a educação ela é um investimento que ela sempre vai ter retorno. Essa frase, que aí eu não vou falar o autor, mas aí via Google vocês vão poder achar, ela tem que ser interpretada de uma forma muito coerente. De que modo? Nem sempre quando vocês vão lá arduamente pagar a mensalidade de vocês, os filhos de vocês ou vocês próprios podem encontrar um caminho, por exemplo, de cursos que as pessoas têm em mente que serão cursos que você vai alcançar o sucesso. Não, a educação ela traz retornos e o principal retorno que a educação tem que trazer é de formar, nesse processo de ensino-aprendizagem, cidadãos conscientes, cidadãos que têm a ciência, que enfrentam tudo que a gente enfrenta, inclusive nesse momento de pandemia, nós temos que ter o nosso olhar voltado não só a nós mesmos, mas ao próximo. É isso que me fascina na profissão de professora. Eu sou uma jurista apaixonada pelo direito, mas ser professora, para mim, foi a maior das realizações. Porque dentro do ambiente da sala de aula, a gente consegue não só passar conteúdo, a gente consegue formar aí um caráter moral, dar todo um cuidado dentro da sala de aula aos nossos alunos. Então, eu finalizo com isso. Não existem soluções fáceis no direito. A gente não vai encontrar uma solução fixa para todos os problemas, mas a gente pode encontrar e construir soluções juntos. Escolas e alunos juntos, encontrando caminhos para vencer durante a pandemia. O tempo foi esse. Eu acho que eu já estourei 1000 vezes o tempo de Deusimar aqui. Mas nas minhas redes sociais, eu respondo com todo prazer. Quem, porventura, tiver uma situação que acha que seja de revisão, quem precisar de uma orientação, apontamento de alguma recomendação, alguma resolução, estou lá pelas minhas redes sociais. Vou tentar trabalhar melhor essa live, todo o meu aparato tecnológico aqui. Agradeço, Deusimar, que você continue nessa missão tão linda, que é a missão de ensinar, na missão de proporcionar a todos os seus alunos. Eu reconheço um profissional que é apaixonado na área que atua. Você e com certeza seus alunos enxergam isso em você. Então, eu termino emocionada depois de tudo que você me disse, mas mais ainda diante do que a gente conversou aqui e que espero que tenha sido produtivo para as pessoas. Foi sim, geralmente, nós fazemos entre 50 minutos e 1 hora. Então, é quase 2. Foi tão bom que nós fizemos em 2 partes e as pessoas continuam chegando. Então, um abraço, Viviane, está colocando aqui, excelentes profissionais. Emília Ribeiro, professora da Rede Municipal do Ensino, também já foi gestora da Guielino, pedagoga, educadora também aqui na região. Francineide também nos acompanhando. Então, assim, muito obrigado novamente. Nós falamos tanto dela que ela fez o comentário aqui. Fez um comentário. Nós falamos tanto de Vanderlândia, gente. Vamos colocar ela aqui na transmissão, certo? Então, Vanderlândia, você está participando aqui da nossa transmissão, certo? Vamos encerrar com ela aqui, tá bom? Para quem chegou agora, gente, vai ficar disponível
tanto no YouTube, que eu vou colocar hoje ainda a nossa conversa, como aqui no Facebook, vai ficar salva. Você pode pegar os temas direitinho. Então, tem as redes sociais da Gerlânia, que é um excelente advogado, um excelente profissional. Tem as minhas redes sociais também. Você pode mandar lá as dúvidas e aí dentro das nossas limitações de tempo, nós vamos respondendo. Sim, é hora de todos nós estarmos juntos e nós vamos superar tudo isso. Tá bom? Obrigado a vocês que acompanharam. Obrigado, Gerlânia. Um abraço, tá bom? E até mais, viu? Tchau, tchau.